Eu fiquei devendo aqui no canal uma comparação entre a ARC e a ACF. Eu fiz de várias bíblias, mas as pessoas me perguntam constantemente se a ARC também tem o mesmo texto da ACF, da King James de 1611 e tal. E eu acabei demorando para fazer esse vídeo, então esse vídeo é ele, é o vídeo que você está esperando há muito tempo. Se você está esperando esse vídeo há muito tempo, coloca nos comentários, estava esperando esse vídeo para a gente conversar, tá? O que acontece? Muita gente acha que a ARC, Almeida Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, é a tradução que também segue o texto da ACF da King James, né? E vocês vão descobrir que não, que ela possui alterações já desde 1969, tá bom? E aí o que acontece? É uma surpresa para a maioria de vocês. Eu também fiquei surpreso, eu também achei que a ARC 95, por exemplo, seguia o texto fiel, mas não segue, cara, não segue. Isso é muito curioso, né? Agora, tem gente que tá chegando agora e não entende de nada do que eu tô falando. Então eu quero dar duas dicas para vocês. Primeiro, aqui no primeiro comentário tem fixado duas playlists com vídeo que vai te ajudar a entender a crise nas traduções, tá bom? Uma playlist vai tratar do liberalismo teológico agindo na igreja e a outra playlist vai tratar sobre as traduções, as diferenças. Lá eu vou explicar com todos os detalhes tudo que você precisa saber sobre as traduções e as novas traduções. Então, de forma bem resumida, a ACF usa o texto que nós chamamos de texto recepto. A base do texto recepto é o texto da Reforma Protestante, tá? Quando eu falo base, eu estou falando sobre o texto grego, tá bom? Nós chamamos de texto recepto. No Antigo Testamento não muda muito, então a gente nem fala do Antigo Testamento, tá? Então a ACF, a famosa King James Version, né? Aqui no Brasil a King James Fiel, elas usam o texto da Reforma, lá da época da Reforma, né? O King James, né, a gente chama de o Rei James ou Rei Tiago, ele é de 1611, então é a tradução mais antiga da Bíblia, é aquela que a ACF adota, a base mais antiga usada pela igreja, tá? Já as modernas Bíblias usam uma base que nós chamamos de texto crítico. Os textos críticos foram achados dentre 1940 e até hoje, o pessoal está pesquisando eles. Acontece que os textos críticos, os pergaminhos em grego, eles contêm menos texto do que os textos tradicionais. E é essa polêmica, né? E aí as pessoas consideram o texto crítico mais antigo do que o texto tradicional. E eles falam que o texto tradicional foi corrompido, né? E o pessoal do texto tradicional fala que o texto crítico foi corrompido, que na realidade ele foi copiado com menos informação, propositalmente até. Eu sou do time texto recepto, mas eu sei que tem um monte de gente aqui que gosta do texto crítico, né? Então a gente vai só ver o que a ARC fez, né? O que é a ARC e entender ali o que ela adota de texto crítico, né? Para você entender que ela não é do texto recepto também. Essa informação ela é o resumo do resumo, tá? Para você que não sabe nada, vai lá depois que terminar o vídeo, vai lá na playlist e assista os vídeos completos, tá? Aqui na minha tabela vocês estão vendo uma tabelinha, tá na tela, tá? Olha para a tela que você vai me ver. Você vai ver uma tabelinha com 3 traduções, né? E a primeira tabela é do Antigo Testamento, para você ver que não há tanta mudança nos textos do Antigo Testamento. A mudança acontece no Novo Testamento. Os achados de 1940 e diante são do Novo Testamento. São pequenas cópias e até às vezes incompletas do Novo Testamento. Então, uma cópia achada no Egito, outra achada sei lá onde, esqueci os lugares agora. Então essas cópias, elas contêm mudanças ou textos, falta de texto significativa. Mas elas são geralmente do Novo Testamento, tá? Eu trouxe aqui o Salmo 139 porque ele reflete o que a gente tem de polêmico na Bíblia e no Antigo Testamento. O texto na ACF, que tem a tradução do texto recepto, ó, eu não vou repetir, tá? ACF, texto recepto, ARC, texto crítico, tá bom? Tá ali já. Isso foi uma surpresa para mim. Inclusive, deve ter vídeo meu falando que a ARC tinha texto recepto, mas ela não tem. Ela é crítico mesmo, tá? No Novo Testamento já adota o texto crítico. Então deve ter vídeo meu errado por aí atrás. Esse vídeo vai corrigir também isso, né? ACF, King James, LTT, né? Agora tem a King James clássica, são bíblias de texto recepto.
Texto tradicional, texto antigo, tá bom? Ó Deus, Salmo 139, versículo 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Nas Bíblias tradicionais, nas mais antigas, essa era a linguagem da Bíblia, tá? Nas modernas estão alterando essa linguagem também, só que na ARC ainda não foi alterada nesse caso, ela ainda está parecida com a ACF. Na ARC 1969 e na de 2009, a gente tem o mesmo texto. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. A mesma coisa na ARC ali. Só para você ver que no Antigo Testamento não tem tanta diferença, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento é que a coisa acontece. Existe uma lista muito grande de mudanças, tá? Eu peguei 3 para não ficar muito longo o vídeo. Em Mateus 12, versículo 35, a ACF e a King James, a edição mais antiga da King James, escreve o seguinte: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Na ARC 1969, foi removido o trecho do seu coração. Foi removido a fonte de onde saem as coisas do homem, né? Que sai do coração do homem. Inclusive, essa ideia do coração como centro de vontade, como centro de desejo do homem, ela é importante na teologia, né? A nossa religião fala muito do coração. E na ARC isso foi removido, o coração foi removido. Então aí eu não sei bem o que esse texto está falando sobre tesouros, né? Pode ser o meu dízimo, pode ser minha oferta, pode ser minha, sei lá, qualquer coisa. Só que a Bíblia fala sobre aquilo que você é, sobre a sua essência. O homem bom tira das coisas, tira boas coisas do seu coração. Ele respira e quando ele solta a respiração, sai coisas boas, né, da vida dele. E na ARC isso foi removido, tá? Então ficou lá, o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, que não fala que de onde é esse tesouro, e o homem mau tira do mau tesouro coisas más. A ARC 2009 ficou do mesmo jeito, tá bom? Na King James 1611 tem a menção do coração, então você vê que essa é uma tradução bem antiga, né? Ela não é moderna. A moderna é a do texto crítico, que eles acham que é mais antigo, mas é um texto achado mais moderno. Lembrando que a ACF e a King James também são baseados em texto grego, né? E era o texto grego comum da época deles, né? E agora chegou os textos críticos aí para remover algumas coisas, modificar algumas questões. Lá em Mateus 20, versículo 23, existe um pedaço bem grande do texto removido. Veja que, às vezes, a gente pode achar que é uma repetição, às vezes a gente acha que é um texto repetido, né? Mas não, há remoções grandes. Se você for olhar o texto grego, são linhas, né, de texto removido, como é o caso aqui de Mateus 20, versículo 23. Olha lá, ó. Na Bíblia do texto recebido e também na King James, eu também comparei lá, está escrito o seguinte, Mateus 20, 23. E diz-lhes ele, na verdade, beberei o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Jesus falando que os discípulos passariam pelo mesmo sofrimento que ele passou, né? E isso aconteceu, literalmente aconteceu, né? E esse trecho, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, se refere àquele sofrimento, né? A Bíblia usa muito esse negócio de batismo como cálice da ira de Deus, né? Que foi o que Jesus experimentou, e aí Jesus está falando, vocês vão experimentar a mesma coisa. Lá em João 15, ele vai repetir essa ideia, né? Olha, se o mundo odiou a mim, ele vai odiar vocês também, porque vocês são meus discípulos, né? Então aqui, o texto ele traz uma ideia completa sobre isso, né? Na ARC, esse trecho, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, ela é removida, tá? Eles removem esse trecho aí, não acharam legal, né? O cara que copiou o texto crítico não gostou desse
esse trecho, ele não quis colocar lá por algum motivo. Lembrando que o texto crítico, isso aqui é importante, pessoal, tá tudo bagunçado aqui meu negócio. O texto crítico, ele é um texto copiado também, tá? O texto crítico não é o texto dos apóstolos, beleza? Ele tá ali no século IV, então ele também não é o texto original. O recebido não é original e nem o crítico é original. Então, alguém, quando foi copiar o texto crítico, não quis colocar essa informação. Essa é a real, beleza? Deixa eu voltar aqui, que estava no meu outro canal lá, ó, Ferrari Collection. Eu vou voltar aqui para vocês verem, né? Mas enfim, lá na ARC 1969 foi removido e na ARC 2009, que é a mais comum, também foi removido esse trecho aí. São muitas remoções, tá bom? São muitas remoções. E no texto King James de 1611, pessoal, 1611 é o ano da tradução, tá? Então ela é de 1611, então é uma tradução bem antiga, tem isso aqui completo, tá bom? Comparei lá, eu achei esse termo aqui também. Em Romanos 11, versículo 6, nós temos outro trecho grande removido. E dessa vez, eu até trouxe o texto da King James aqui para vocês. Mas olha só, um presente para quem chegou até o final do vídeo. Você vai entrar aqui na descrição do vídeo, olha na descrição do vídeo, tem o e-mail do canal, que é o Sobre Bíblias. Acho que o e-mail que está aqui é o do Sobre Bíblias. Você vai me mandar um e-mail pedindo o PDF com todas as modificações, tá bom? Isso só quem chegou até o final. Não bota nos comentários, tá? É segredo nosso. Você chegou até o final, chegou até aqui? Vai aqui na descrição do vídeo. Pega meu e-mail, manda um e-mail para mim, que eu vou te mandar um documento com todas as modificações, para você ficar um mês estudando elas, tá? Então, vamos lá, Romanos 11, versículo 6, está escrito o seguinte, mas, isso aqui na ACF, mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Isso aqui está na King James 1611 também. Só que esse finalzinho foi removido também da ARC e da ARC 1969 e da ARC 2009. Esqueci de falar para vocês, pessoal, olha só. Não adianta ter todas as traduções e não saber ler e interpretar. Tá? Eu vou comentar sobre esse texto daqui a pouco. Mas olha aqui, ó. Leitura imersiva da Bíblia. Esse é um curso do Hotmart, onde eu mostro para vocês técnicas de leitura, absorção de conteúdo e ensino do conteúdo, tá? E comprando pelo Hotmart, vocês vão ter acesso aos estudos, obviamente, e também vão receber um link de um canal lá no Telegram, onde eu vou postar mais conteúdo para vocês a respeito dos temas tratados no Leitura Imersiva. Então são 2 cursos, tá? Não façam só o primeiro, façam o segundo também, a gente trata diretamente sobre a Bíblia Sagrada, e aí recebam mais conteúdo lá no Telegram também, tá? Então não adianta ter todas as traduções, não adianta ter a melhor tradução se você não sabe interpretar. É para isso que serve a leitura imersiva, beleza? Vamos lá. Olha o tamanho do texto que foi removido. Cara, você acha que isso aqui é muita coincidência, né? A gente até sabe que a parte de baixo ela é meio que uma repetição da parte de cima, né? Na verdade, é uma inversão da parte de cima. Mas o importante é que isso está no pergaminho grego, entende? E aí Paulo fala, se a salvação é pela graça, já não pode ser pelas boas obras. Concorda? Se você é salvo pela graça de Deus, se você sabe que graça é o favor imerecido de Deus, então, obviamente, você não adianta fazer boas obras para ser salvo, porque você já foi salvo pela graça de Deus, né? Se é pela graça... não é pelas obras. E aí o contrário disso, e se porém for pelas obras, já não é mais graça, entende? De outra maneira, a obra já não é obra. Então o que é que Paulo está falando? Se você acha que vai ser salvo pelas obras, esquece a graça de Deus e se esforça ao máximo para ser salvo.
E aí a gente vai entender, lendo mais o texto, que é impossível ser salvo pelas obras, né? E é isso que Paulo estava falando. Ele queria deixar claro isso, olha, você é salvo pela graça, tá? Agora, se você acha que vai ser salvo pelas obras, esquece a graça, porque você está tentando comprar. Você está tentando merecer a salvação pelas suas próprias obras, né? Tiago vai complementar isso lá no segundo capítulo, né? Ele fala, olha, se você errar uma vírgula da lei, você errou toda a lei, você perdeu tudo, né? Então, Paulo está tentando falar sobre a salvação pela graça para um povo que achava que ia fazer coisas boas para merecer a salvação. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer coisas boas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós não conseguimos merecer a salvação pelas boas obras. A salvação, independente das suas obras, ela acontece porque Deus é gracioso conosco. Olha, isso você pode perceber no seu dia a dia, né? Como Deus é gracioso com você, às vezes você peca, aí você vai pedir perdão e de repente as coisas até melhoram para você. Caramba, eu acabei de pecar e pedir perdão. É graça, graça de Deus age assim. Não tô falando que isso é uma regra, tá, pessoal? É bom você prestar atenção no que você vai fazer. Mas é isso que Paulo tá falando. Se ela é pela graça, não pode ser pelas boas obras. Embora a gente faça boas obras, né? Então, a Almeida Revista Corrigida de 1969 já tirou essa parte final, tá? E aí aquilo que eu falei para vocês, alguém, quando foi copiar o texto do crítico, né, o texto que foi achado posteriormente, não quis colocar esse trecho lá, tá bom? A mesma coisa vai para a ARC 2009, também não tem, foi removido. Agora, na tradução 1611, tem, né? E aqui na King James, da BV Books, eles colocaram o seguinte: mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Se você for ser salvo por obras, vai querer a graça de Deus? Não, mas se for assim já não é mais obras, né? E é graça. Então, enfim, resumindo aqui, o texto da Almeida Revista e Corrigida não é baseado no texto recepto. Infelizmente, na minha opinião, porque eu prefiro o texto recebido, eu prefiro o texto clássico, tá bom? Agora pode colocar nos comentários aí qual você prefere. Vou ficando por aqui. Lembre-se, tem mais vídeo para você entender esse tema, se você não entendeu ainda direito, né? Nos outros vídeos eu explico com muito mais calma, com muito mais detalhes para você entender do que se trata. Vou ficando por aqui. Tem outros vídeos aparecendo aqui, ó. Se você já sabe tudo e acabou o vídeo, assiste aqui um desses vídeos. Fique com Deus e tchau!